Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Nosso tema de hoje é o sono no centro espírita. Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre algo que acontece nas casas espíritas. E existem algumas explicações que o médium Raul Teixeira nos passa. Vamos a elas. Bom, para começar, algumas perguntas se fazem. Quais as causas do sono durante a reunião espírita? Como evitá-lo? Quais as causas do sono que muitos companheiros se queixam quando participam de uma reunião mediúnica? Como evitá-lo? Vamos conhecer um pouco mais. Trataremos do assunto focalizando três momentos em que a sonolência pode envolver uma pessoa. O primeiro, talvez o mais comum dentre todos, é o sono durante uma palestra ou uma reunião de estudos doutrinários. Muitas vezes, o expositor não colabora e, tornando sua palestra desinteressante, pode induzir alguém ao chamado cochilo. É, pois, fundamental que o expositor realize um esforço para corrigir a situação, que pode, a médio prazo, colocar em risco a seriedade do seu trabalho e da sua palestra. Quanto aos ouvintes, é óbvio ser necessário que se mantenham alertas, procurando evitar as condições que favoreçam o sono em tais situações. Muito bem, se vier a sonolência, deve a pessoa pedir licença, levantar-se, respirar fundo e aí sim, após refazer-se, voltar ao local onde se encontrava. Numa palestra ou numa reunião de estudos, um curso, é evidente que o sono só prejudica, porque em casos assim, a atenção é fundamental para a compreensão, retenção e consequente assimilação do que é exposto pelo palestrante ou pelo professor, pelo expositor ou quem seja. Outro momento em que o sono pode ocorrer dá-se às vezes quando na leitura de um livro, por exemplo, alguém lá na mesa principal do centro está lendo um livro espírita, um livro do Chico, pode ser o Pão Nosso, ou seja, qualquer um deles. O Divaldo Franco fala sobre o assunto no livro Diretrizes de Segurança, na questão 88, em que ele diz o seguinte: o sono normalmente decorre da falta de hábito da leitura. Quer dizer, você não tem o hábito da leitura, quando você fica ouvindo alguém lendo e falando, isso aí acaba te levando ao sono também, Excepcionalmente quando a pessoa está em processo obsessivo, que é pior ainda, Se ela está em processo obsessivo, o sono vai vir direto, durante o qual as entidades inimigas operam por meio de hipnose para impedirem aquele que está sob o seu guante que se esclareça, que se ilumine com o que está sendo passado para ela, para a pessoa do livro, e consequentemente se liberte. Então é aquela hora que está sendo lido pela pessoa que está coordenando os trabalhos naquela mesa do centro, e ela está lendo alguma passagem do livro, um livro, por exemplo, Nosso Lar, ou Sinal Verde, ou qualquer outro,
e aquilo acaba acontecendo esse tipo de obsessão das entidades que vão tentar fazer você não prestar atenção naquilo que está sendo explicado, naquilo que está sendo passado para você. Muita atenção nesse momento. Olha, mas não é em todos os casos, tá? Na grande maioria, as pessoas cochilam na hora da leitura porque não se interessam pelo que está sendo passado e não fazem o esforço necessário para se manterem lúcidas, prestar atenção no que está sendo passado para você através da leitura do livro. Como também cochilam durante a sessão, por não estarem achando-a interessante, né? Às vezes a pessoa não está achando interessante o que o coordenador ou alguém está passando, mas permanecem na maior atividade quando vão ao cinema, ou ficam diante da televisão até altas horas, vendo filmes, assistindo um jogo de futebol, ou quando os programas lhe agradam. Aí fica bem acordadinha, né? Mas quando o que está sendo passado pela leitura no centro espírita, não interessa para ela, o assunto não é aquilo que ela queria ouvir, e ela acaba cochilando mesmo. Um terceiro momento em que o sono pode ocorrer é nas sessões mediúnicas, né? Aquelas sessões que geralmente se dão às quartas-feiras, sessão de desobsessão, por exemplo. E por que isso ocorre? Como evitá-lo? O Raul Teixeira, então, na questão 53 da obra mencionada, dá-nos sobre o assunto a seguinte explicação. As causas podem ser várias, desde o cansaço físico, quando o indivíduo vem de atividades muito intensas durante o dia, e ao sentar-se no centro, na plateia, ele acaba se relaxando. Se relaxa naturalmente e é tomado pelo torpor da sonolência. Então, não é nada do que a gente possa imaginar de terrível, não. É apenas o cansaço físico durante o dia que ele passou, né, trabalho, ou seja, logo que ele fez a atividade dele, isso acaba levando ele a um cansaço físico e ele acaba cochilando dentro do centro espírita. Existe também, a gente pode lembrar, pode ser causado pela indiferença, pelo desligamento, quando alguém está num lugar fisicamente, entretanto pensando em outro, desejando não estar onde se acha. Nós vimos aí na imagem, por exemplo, o senhor parece que está prestando atenção na palestra, né? Mas a gente vê lá no fundo uma imagem dele trabalhando no local de trabalho. Então ele não está preocupado com a palestra, o que está acontecendo no centro. Na imagem dele, na cabeça dele, ele está apenas pensando no trabalho dele que teve durante o dia ou do que vai ter no dia seguinte, né? Compelido, então, por uma circunstância qualquer, a pessoa se desloca mentalmente do local onde está no centro para o local do trabalho, para um outro local que ele gostaria de estar naquele momento. O sono pode ainda ser provocado por entidades espirituais que nos espreitam e que não têm nenhum interesse em nosso aprendizado para o nosso equilíbrio e crescimento. Muitas vezes, alguns companheiros até questionam, né? Mas nós estamos no centro espírita, estamos num campo protegido, né? A gente imagina isso. Como que o sono nos perturba? Temos que entender que tais entidades hipnotizadoras podem muito bem penetrar o circuito de forças vibratórias da instituição, apesar de estarem do lado de fora. Mas a pessoa que entrou no centro, na reunião, que está lá sentadinha na plateia, não sintonizou com o ambiente, né? Continua vinculada aos que se conservam fora, os espíritos obsessores. E através dessa porta, desse plugue aberto ou dessa tomada, as entidades que ficaram lá de fora lançam seus tentáculos mentais, formando uma ponte entre elas e o assistente que está dentro do centro espírita. Então ele acaba dormindo, ele acaba
cochilando, ele acaba tendo um bom sono lá, mas na realidade não é um bom sono não, ele está ligado a entidades espirituais do lado de fora do centro. Ele está sendo obsedado, ele está sendo hipnotizado por aquelas entidades de baixo circuito. Bom, então estabelecida a ligação entre os espíritos que estão do lado de fora com aquele que está lá dentro, que está sendo controlado, eles atuam na intimidade dos centros neuroniais desses incautos que dormem e que se dizem desdobrar. Você vai perguntar, eles falam que se desdobraram. Eu não estava dormindo, não, apenas desdobrei, eu ouvi tudo. Eu sei tudo que o palestrante falou, que o dirigente da casa falou. Eles viram e ouviram tudo que não fazia parte da reunião, isso sim. Foram fazer a viagem com as entidades do lado de fora que os narcotizaram. Deparamos aí com distúrbios graves, porque quando termina a reunião, o indivíduo está todo fagueiro, ótimo e sem sono, e vai assistir à televisão até altas horas, depois de se haver submetido aos fluidos enfermiços daqueles espíritos trevosos que ficaram do lado de fora do centro, mas que o dominaram porque ele deixou, ele entrou com a sintonia dentro do centro naqueles espíritos. Bem, pessoal, por isso que nós recomendamos àqueles que estão cansados fisicamente que façam um ligeiro repouso antes da reunião, antes de começar a sessão, ou antes de começar os trabalhos, faça um pequeno repouso, ligeiro, ainda que seja por poucos minutos, para que o organismo possa beneficiar-se do encontro dentro do centro, para que fiquem mais atentos durante o trabalho doutrinal. Levantar-se, borrificar o rosto com água fria, colocar-se em uma posição discreta, sempre que possível ao fundo do salão, em pé, sem encostar-se na parede, tudo isso a fim de lutar contra o sono, para que possa então ter dentro dos trabalhos que vão ser feitos, ter um aproveitamento melhor, né? Bom, segundo o médium Raul Teixeira, ele fala que a gente deve nessas horas, está sentindo sono no centro, está ameaçando cochilar, então apela para a prece. Apelar para a prece porque sempre que estarmos desejosos de participar do trabalho do bem, de ouvir o que está sendo passado para a gente, contamos com a eficiente colaboração dos espíritos bondosos. Faze a sua parte, que o céu te ajudará. Temos então o sono como esse terrível adversário de nossa participação numa aula ou numa palestra espírita, de nosso aprendizado, de nosso crescimento espiritual. Não permitamos que ele se apodere de nós. Lutemos quando conseguirmos e deveremos conseguir sempre para combatê-lo, para termos bons frutos no bom aprendizado que está sendo passado para a gente. Então, muita atenção nesse momento. Prece, muita prece e oração para que fique bem ligado, que fique acordado, que sinta todo o trabalho que está sendo feito pelos bondosos, né, pelos espíritos bondosos, para o seu próprio crescimento espiritual. Bom, resumindo o assunto, podemos afirmar com segurança que o sono é importante, como refazimento das forças físicas da gente. Mas no horário e no local costumeiros, né? Na nossa caminha, à noite em casa, e não nas reuniões ou nas aulas e nas circunstâncias acima descrita ou que nós descrevemos durante essa nossa palestra, né? Não nas reuniões espíritas, não nas aulas espíritas, não dentro do centro. É importante a gente se refazer das forças físicas, isso é importante o sono, mas no horário e no local nosso, que é a nossa casinha, né? E nossa cama. Bem, pessoal, eu vou me despedindo por aqui, lembrando que essa palestra, né, ela foi feita por Astolfo de Oliveira Filho. Nós pegamos essa palestra, extraímos ela do site O Espiritismo Responde, achamos ela muito
ilustrativa, muito importante para a gente que frequenta o centro, né? Principalmente sobre esse assunto do sono ou esses cochilos que a gente tem nesses locais. Espero que tenham gostado e desejo a vocês uma boa semana e fiquem com Deus. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado. Assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente. Damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.